Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal. Obrigado pela audiência, pelo prestígio. Vamos continuar aqui com a série de vídeos sobre o novo indicador ATA Perfil. Estamos falando desse indicador que completa o Volume Profile, o indicador nativo do Profit. E quando eu digo completa esse indicador, muitos até sugerem que esse indicador possa ser utilizado sozinho na tela, sem o uso do Volume Profile. O Volume Profile é interessante porque ele mostra não só a região de maior concentração de volume, que é a VPOC, mas ele mostra visualmente outras regiões, né, de concentração, regiões nós de alto volume, assim como nós de baixo volume. Então é um indicador interessante. Embora ele seja um pouco pesado, né, ele exige muito da máquina, ele traz uma informação importante. O indicador que nós desenvolvemos aqui, eu tenho a ideia de que ele pode sim completar, né, o Volume Profile, mas eu também faço leituras, né, do preço sem o uso do Volume Profile, apenas com esse indicador. Eu vou mostrar aqui algumas características desse indicador. Acho que talvez uma dúvida que surja em alguns usuários, né, em alguns interessados é o seguinte: poxa, essa região aí que está traçada realmente é o 68,2 ou 0,3 do volume, né? Eu vou fazer uma calibração dele aqui. Vou pedir para ele está com a resolução de 100%, ou seja, ele está fazendo o fatiamento do volume pelo spread tique a tique, né, ou nível a nível. Tá? Eu estou usando o tique mínimo para fazer o cálculo desse fatiamento do volume pelo spread. Estou aqui com um cálculo diário, estou mostrando as áreas de AVPOC em desenvolvimento, ou seja, ao longo do intraday. E vou colocar aqui para ele mostrar nessa área sombreada 100% do volume. Então ele tem que marcar as máximas e mínimas como limite superior e inferior. Né? Se ele não marcar, realmente tem alguma coisa errada com o cálculo. Aí, né? Então veja que ele sempre adota as máximas aqui como limite superior. Né? Assim que o preço supera essa máxima, a linha que limita aí o limite superior, ela também avança, assim como no limite inferior. Tá? Veja que aqui foi o valor mínimo. O que não muda é a VPOC. A VPOC ela independe desse percentual que eu coloco ali naquele parâmetro, porque aquele percentual delimita a área de valor, não tem interferência nenhuma no cálculo da VPOC. A VPOC realmente é a soma na horizontal do volume, e aí ele sempre faz a busca encontrando aí nesse spread do dia, por exemplo, qual foi o preço que teve a maior concentração de volume e marca para mim ali em amarelo. Né? Então eu posso novamente pegar aqui e colocar, em vez de 1000 por milhar, né, ou 100%, vou colocar aqui para ele marcar uma pequena faixa, 10%. Né? E aí ele vai manter a VPOC onde ela estava e vai marcar uma região equivalente a 10% do volume. Então veja, você pode fazer a configuração que você desejar. Né? Você pode pegar aquela curva de Gauss que eu mostrei em vídeos anteriores aí e determinar um range ainda mais estreito, se você quiser. Né? E aí passar a sua estratégia. É claro, se você vê algum sentido nisso, né? Você pode determinar esse valor aqui na área de valor. Eu vou voltar para o 68,2 ou 682 e vou delimitar novamente aqui a área de valor. Como eu comentei em vídeos anteriores, muitos traders eles utilizam as informações do período anterior. Né? Mas quando você traça
uma área de valor num período um pouco mais longo, aí já vale a pena você manter, por exemplo, a área em desenvolvimento e também a VPOC em desenvolvimento, né? Eu chamo de área de valor em desenvolvimento, área de valor do período anterior. VPOC em desenvolvimento, VPOC do período anterior. Eu entendo alguns interessados vieram a me dizer que, poxa, esse indicador aqui, ok, traz informações interessantes, mas eu queria ver mais recursos, né? Eu queria ver mais possibilidades. Bom, a gente sabe que, por exemplo, o volume profile do Profit, o máximo que ele traz de informação são 14 dias. Né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma configuração, eu vou colocar o gráfico de, vamos colocar aqui 60 minutos. Vou trazer aqui até o início do ano, vou marcar aqui 2021, né? E vou fazer o cálculo do período anual. Anual? Será que ele faz anual? Vamos ver. Vou colocar aqui ano. Vou pedir para ele colocar as informações de desenvolvimento. 68,2 e período de início de cálculo a partir, obviamente, de 1º de janeiro de 2021. Vamos ver o que ele vai trazer. Lembrando que eu estou aqui no gráfico do mini índice 60 minutos desde janeiro de 2021. Então olha só, ele trouxe a informação do perfil de volume desde o dia 2 de janeiro de 2021, ou seja, você está com a informação do perfil de volume anual. Eu, assim, acredito que eu vá demorar bastante para ver um indicador que traga essa informação. Né? E essa informação, já com um período um pouco mais longo, ela sim pode ser usada ao invés da informação do período anterior. Né? Porque a gente observa, por exemplo, essa região de concentração de volume sendo, de certa forma, respeitada. Né? Você vê que aqui, em meados de maio, houve aqui vamos dizer assim, foi superada essa barreira, né? O preço estava, vamos dizer assim, abaixo da concentração de volume, e aí, a partir de maio, ele acabou se mantendo acima. Agora a gente atingiu aí, talvez, um ponto importante aí em junho de 130 e poucos mil pontos, acredito que seja um topo, e agora o preço está migrando para a região da VPOC anual. Vamos dar uma olhadinha como é que está a VWAP anual. Opa, acabei colocando aqui em ponto errado, desculpe. Deixa eu colocar aqui a VWAP, também uma VWAP que eu desenvolvi. Não tem nada demais, é apenas uma VWAP que eu posso escolher de que forma a VWAP é calculada, né? Porque você pode calcular em função de abertura, máxima, mínima e fechamento, máxima, mínima e fechamento, máxima e mínima, né? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada como é que eu posso parametrizar, né? Então eu tenho, se for o cálculo só pela máxima e mínima, eu coloco 1 nesse parâmetro, né? Se for máxima, mínima e fechamento é 2. Eu gosto de usar os 3, né? Abertura, máxima, mínima e fechamento, ou open, high, low e close. Então eu deixo 3 e vou também colocar aqui o cálculo anual. Início do cálculo também, aqui eu vou colocar dia 1º de janeiro. Eu sempre configuro para um data de início não tão anterior, para o indicador ficar um pouco mais leve, né? Bom, ele está aqui, né, essa linha em branco aqui da VWAP anual, e veja que a gente está num momento interessante, né, porque, novamente, né, o preço ele atuou aqui até abril abaixo da VWAP, a partir de abril ele acabou rompendo, né? A partir de maio ele rompeu a VPOC e agora ele já perdeu a VWAP anual e agora ele está aqui entre a VWAP anual e a VPOC anual. Eu não sei o que vai acontecer com o índice, mas
A gente está numa situação importante e isso aqui é uma visão que pode ajudar a gente não só no, no day trade, mas quem trabalha com swing, né, quem se posiciona aí em outros papéis, talvez possa mostrar aí um ponto importante de ser avaliado. Eu acredito que se ela perder a VPOC aqui, a gente pode ter aí uma queda aí importante do índice e aí outros papéis podem vir junto, né? A gente tem outras características desse indicador. Deixa eu só, para não ficar dúvida, né? Eu vou novamente fazer aquela configuração da prova dos 9 que eu gosto de chamar, que é de configurar ele para mostrar o perfil 100%, né? Então ele vai ter que delimitar esse ponto aqui como mínima e esse ponto aqui como máximo, né? Vamos esperar ele calcular. Ele está calculando, gente, a informação de janeiro até agora, ele demora um pouco. Demorou aí uns 10, 15 segundos, mas ele trouxe. Então vocês veem que ele realmente está colocando todas as informações de volume numa sequência de dados, né? E essa sequência, ela está ali guardada e aí eu que determino que percentual que eu quero utilizar isso como região de valor, né? Mas eu ia mostrar uma situação interessante, não é um setup, isso aqui não é um indicador que vai te dar um gatilho de entrada, assim como nenhum dos indicadores que a gente desenvolveu, tanto esses baseados em volume como os anteriores que eu já demonstrei aqui, que são indicadores baseados em agressão, nenhum deles aqui vai te dar um ponto de entrada, um ponto de saída, né? Isso aí, eu acredito que isso é uma falácia, né? Na verdade, os indicadores que a gente desenvolve aqui, eles se propõem a ajudar na leitura do contexto. E esse aqui, ele tem uma informação importante que é uma informação de concentração dos grandes, né? Então, mas não é um indicador que vai te mostrar um ponto de entrada, um ponto de saída, não tem um setup definido para esse indicador. Porém, ele traz umas informações interessantes que eu acho que eu posso compartilhar com vocês aqui. Vamos ver quantos segundos ele demora para carregar. Uns 5 segundos, 6, 7. Ele realmente, pela informação que ele traz, eu acho que ele é até um indicador rápido, tá? Eu nem estou precisando, por exemplo, diminuir a precisão. Eu vou fazer uma demonstração aqui colocando uma resolução em 50, né? Ou seja, eu vou fatiar o volume para cada 2 pontos. Né? Veja que ele foi um pouco mais rápido, a informação diverge um pouco, né? Mas para vocês terem ideia do que eu estou falando, essa precisão, eu vou colocar aqui 10%, ou seja, a cada 10 níveis de preço ele vai fazer o fatiamento. Né? Aí veja que mesmo assim, é claro que no começo, né, a gente acaba tendo um pouco de imprecisão, mas ao longo do período esse fatiamento, essa diminuição da precisão não é algo assim tão importante. Eu vou diminuir ainda mais para ver até que ponto a gente consegue chegar. Eu vou colocar aqui 2, né? Então você já começa a ver como se fosse aqueles videogames antigos, né, Atari, né, uma resolução já começa a ficar um pouco deficitária aqui, né? Então isso é o que interfere aqui a resolução. Vou colocar 1%, que é o menor ponto que eu consigo. Né? Veja que ainda assim, assim a ideia geral ainda continua ali. Né? Claro que uma imprecisão, agora eu estou aqui com números vamos dizer assim, bem cheios, né? Eu não tenho aqui mais a possibilidade de ter números quebrados aqui nesses valores de máximas e mínimas. Se eu tirar também a VWAP para ver que valor que está ali eu acabei não conseguindo ver, mas deve estar algo perto aqui do 121 e 100 ou 121. Deixa eu ver se eu consigo parar o mouse aqui para dar uma olhada em que valor que está. 121 redondo, né? Então, é claro, eu coloquei uma precisão de 1% no cálculo. Ficou rápido? Ficou super rápido. Porém, a gente acaba diminuindo a precisão. Vou colocar 2%, ele carregou em menos de um segundo.
vou voltar para o 100% para ele realmente fazer um cálculo um pouco mais preciso. Aí, obviamente, vai levar um pouco mais de tempo. Existe uma situação que eu gosto de mostrar, que é essas saliências que o gráfico mostra, né? Mas que eu não consigo mostrar nesse tempo aqui, porque eu gosto de mostrar isso comparando com a informação que vem do Volume Profile, né? E o Volume Profile eu jamais vou conseguir trazer hoje uma informação de janeiro desse ano, né? Então eu vou retornar aqui para a situação de um gráfico diário. Vou fazer uma configuração bem rápida aqui, vou colocar diário, ele já está aqui mostrando as áreas, resolução de 100%, 68,3%, e eu vou colocar o cálculo a partir de julho, né? 1º de julho. Vou marcar aqui agosto, vou marcar o gráfico de 1 minuto e vou dar uma regredida aqui. Ver o que eu vou conseguir achar aqui de informação interessante. Também vou, na verdade, julho não vai me ajudar muito, porque eu vou no Profile, eu só vou conseguir trazer dados de agosto. Então eu vou deixar o indicador um pouco mais rápido e vou novamente colocar ele para calcular apenas a partir de 1º de agosto. Vou colocar agosto aqui e vou carregar aqui o Volume Profile. Vamos ver se aqui eu tenho algum exemplo interessante para mostrar do que eu gosto de avaliar nessa questão aí dessas determinações aqui da área de valor, né? Vamos pegar esse exemplo aqui do dia 3 de agosto. Então, começa a ter uma situação interessante aqui, né? Então você vê o preço aqui até mais ou menos 10h30 da manhã, trabalhando dentro do range aqui, né, dentro da área de valor. E aí o preço aqui, ele dá uma fugida aqui da área de valor, ele rompe a área de valor, né, numa queda aqui forte, né? E aí inicialmente você vê a área de valor, o limite inferior, acompanhando essa queda do preço. E aí nesse ponto é que eu quero chamar um pouco a atenção de quem está vendo esse vídeo. Vamos tentar avaliar isso matematicamente, né? Porque se você tem uma amostra de volume que inicialmente está dentro de um certo range, e de repente você vê o preço se movimentar, né? Construindo, né, o volume além desse range inicial, e você vê o limite inferior acompanhando, né? O limite inferior acompanhando bastante, não proporcional, mas acompanhando de alguma forma a queda do preço. Então, quando você vê uma situação como essa, é sinal de que o movimento tem alguma força, porque para ele conseguir movimentar o limite inferior, é porque esse volume que acompanha a queda desse preço, ele tem algum peso, ele tem alguma representatividade, né? E aí, de repente, a gente chega numa situação em que o preço ele dá uma parada, dá uma testada aqui, e aí você começa a ver o limite inferior dessa área de valor começar a se movimentar horizontalmente. E ao contrário, você vê o limite superior começar a subir. E aí, matematicamente, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte: poxa, como é que pode o preço agora estar trabalhando nessa região, e em vez do limite inferior acompanhar esse movimento, a gente começa a ter uma subida do limite superior? É porque esse volume começa a ficar mais fraco. E a gente consegue, eu propositalmente coloquei um dos indicadores aqui que a gente desenvolveu, que são indicadores baseados em agressão, a gente vê que esses preços aqui, esses movimentos estão acompanhados de volumes não muito altos. E aí, como ele faz o cálculo da área de valor de forma dinâmica, esses volumes eles já não estão com tanto peso. Ou seja, o movimento que agora o preço está tendo aqui, ele não tem tanta força. E aí a gente começa a ter um aumento não do limite inferior, mas do limite superior, né? Então, talvez possamos esperar aqui
alguma reversão do preço, né? Aqui, nessa região, a gente teve novamente um acompanhamento, vamos dizer assim, do limite inferior, mas junto com o limite superior. Então ainda está me mostrando que, poxa, esse volume aqui, ele não é tão representativo, ele não tem um peso muito grande, porque do contrário ele não movimentaria a área de valor no limite superior. E aí você percebe que aí o preço teve realmente aqui uma subida forte. Então, esse indicador ele traz essa visão. Ele traz uma visão, e a gente pode pegar outros exemplos, né? Vamos ver se eu consigo outros dias aqui. Veja que aqui, por exemplo, a gente teve um início do preço que poderia determinar um limite superior alto, mas você vê que o preço ele começa a cair, a gente tem um limite superior relativamente na horizontal e você tem um limite inferior acompanhando. Isso mostra que esse deslocamento de preço está acompanhado de um volume interessante. Então a gente pode ter uma confiança de entrar junto com esse movimento, né? E aí, de repente, você vê a VPOC migrando para um outro nível. Essa migração da VPOC mostra que aqui nesse ponto começou a haver uma concentração de volume, uma concentração de interesse, né? E aí tem várias teorias que talvez eu possa até explorar isso em outros vídeos, mas aqui está formando um perfil de volume que a gente chama de perfil B, né, um B minúsculo, que aqui tem tanto volume nessa região que é a região de acumulação. E aí o preço, né, deu mais uma subida. Então veja o poder de leitura que esse indicador pode trazer, né? Mas claro, não são gatilhos de entrada, são dicas, né? São insights que a gente pode ter com o uso desse indicador, tá? Vamos ver se tem uma situação semelhante àquela que eu mostrei, né, onde você tem uma forte subida, né? Veja que aqui, por exemplo, né, no começo dessa subida, poxa, como é que teve uma subida tão forte aqui e um deslocamento da área do limite inferior junto, né? Eu não sei o que causou o deslocamento desse preço, mas é um movimento que acabou não se sustentando, né? Acabou não se sustentando. E aí você tem outros exemplos. Isso aqui a gente poderia fazer aqui de vários dias, né? Vamos ver se eu consigo mostrar isso junto com o Volume Profile, um exemplo, né? Dessa área de valor, né? Com essa saliência aqui, junto com o nosso novo indicador aqui, perfil. Vamos ver até que horário houve essa queda aqui. Deixa eu pegar esse candle aqui. Vamos ver que hora que foi. Vamos pegar 11 horas. Então eu vou pedir para esse Volume Profile traçar um período aqui personalizado do dia 11 às 9 até o mesmo dia 9, porém às 11h15. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente. Talvez com esse exemplo a gente consiga explicar melhor aqui, porque como pode o preço se deslocar para baixo, né? E você ter uma saliência aqui no sentido contrário, né? É porque dentro até esse intervalo aqui, a gente possivelmente estava com um volume concentrado aqui na parte superior, né, do preço. Vamos ver se eu acho que eu talvez tenha configurado alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui para 11 do 8 às 11 horas. Talvez eu tenha configurado alguma coisa errada aqui. Vamos ver se agora vai. Dia 11 do 8. Poxa, eu tirei isso aqui, mas ele não está respeitando muito. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se ele vai calcular. Aí, perfeito. Então, você vê que aqui ele não está devidamente equiparado aqui, né, os níveis da VPOC do Volume Profile, da VPOC do nosso indicador ATA Perfil, mas eles estão muito próximos, né? E aqui você vê então que a partir dessa VPOC ele faz o cálculo da área de valor e veja uma concentração de volume na parte superior, né? Essa queda ela trouxe
inclusive um nó de baixo volume, né? Quer dizer, onde o preço passou direto, quer dizer, foi um movimento muito rápido e muito forte, mas que acabou não se sustentando. Você vê que logo depois o preço deu uma esticada, deu uma subida forte. Então, acho que talvez com esse exemplo aqui visualmente eu consegui demonstrar. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui no dia 12 ou no dia 13. Esse aqui também vai ser um exemplo interessante aqui, mais ou menos até aí meio-dia. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a data do volume profile para o dia 12, até o dia 12, e aqui eu vou colocar a meio-dia. Vamos ver se ele vai trazer a informação para mim. Aqui a gente teve uma queda do preço, só que o limite inferior continuou na horizontal, e o que eu tive na verdade, um aumento do limite superior. E aí mostra que aqui nessa região acima da VPOC do profile que está coincidindo com a VPOC do nosso indicador, você vê que aqui a gente tem uma concentração de volume maior aqui em cima, né, do que na parte inferior. E aí faz sentido, né, a gente ter, como você está aumentando a amostragem, a gente acaba tendo um indicativo de que esse volume aqui ele não está com um peso, né? Ele não é um volume importante que sustenta o movimento. Tanto é verdade que ele acabou não se sustentando fora da região de valor. E quando isso acontece, normalmente ele acaba retornando para a área de valor e inclusive vai até o limite da outra, né, do outro extremo, né? E aí quem talvez possa ter tido coragem de entrar nesse trade aqui, não vou falar desse ponto, mas de repente, logo ao entrar na área de valor, de repente pode ter pegado aí algo perto aí de 600 pontos. Ou seja, nem 600, né? Vamos falar que ele segurou até o preço ir na VPOC, vamos falar de 300 pontos. De novo, é um setup? Não, não é um setup, mas é um auxílio na leitura do contexto. Então, eu acho que aqui eu acabei explorando bastante, não só esse indicador baseado em volume, mas você vê que a gente consegue agregar, né, outros indicadores juntos baseados em agressão, né, indicadores que também fazem parte aí do pacote de assinatura mensal. E eu agora tenho então dois pacotes, né, para quem se interessar em assinar, um pacote de indicadores baseados em agressão, que são aqueles indicadores originais que foram demonstrados lá atrás, em fevereiro, pelo Oliver do canal Santo Trader. Esses indicadores eles ainda estão disponíveis, né? Eu gosto de comentar que foram indicadores que eu fiz para uso próprio, mas acidentalmente acabei compartilhando uma tela com o Oliver e ele acabou rapidamente entendendo os indicadores e pedindo para fazer aí vídeos, né, explicando esses indicadores. E isso acabou me ajudando bastante, né? Eu tenho que agradecer o Oliver. Esses indicadores baseados em agressão ainda estão disponíveis. E agora tem esse outro pacote de indicadores baseados em volume, né, que esse perfil de volume, né, junto com a VPOC. Temos um indicador que é o desvio padrão da VWAP, é um indicador interessante também, mas que eu vou fazer em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Temos a VWAP também modificada, que você pode escolher o período de cálculo e também os valores para serem usados no cálculo. E temos também aí um indicador chamado Sigmas, que se propõe a meio que ser um oscilador da VWAP, né? Um oscilador do desvio padrão da VWAP. Também vou fazer um vídeo sobre ele, é um indicador bem interessante, que traz alguns insights, né? Traz alguns insights interessantes. Eu poderia rapidamente mostrar aqui, deixa eu colocar aqui o gráfico novamente nos 60 minutos. Vou novamente pedir para ele fazer o cálculo anual, né? Eu vou pedir para ele fazer a partir do dia 1º de janeiro. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vou tirar esse indicador baseado em agressão aqui, que é o ato absoluto, e vou pedir para incluir
esse oscilador, vamos chamar assim. Não é bem um oscilador, mas ele se assemelha bastante, que é o Cygnus. Vou pedir para ele só mostrar aqui a informação da oscilação anual. Vou pedir para colocar assim, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Também aqui colocar 1º de janeiro. E vamos ver o que ele vai entrar. Eu vou também colocar a aparência da linha não muito grossa. Vou colocar aqui 2. Vamos ver o que ele traz. Bom, esse é o indicador, né, que é o oscilador, vamos chamar assim, né? Na verdade, o que ele traz, né? Ele traz a informação do desvio padrão, né? A gente tem o sigma 1 mais, sigma 1 menos, sigma 2 mais, sigma 2 menos, sigma 3 mais, sigma 3 menos, né? A linha central é como se fosse a VWAP, é a VWAP, né? E aqui a linha azul é o preço, como o preço está oscilando em relação à VWAP. Então veja que se eu colocar novamente aqui aquela VWAP anual, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo, tá VWAP aqui, ok, vou tirar o volume profile personalizado, já não interessa mais, vou colocar aqui o cálculo anual, vou colocar para calcular a partir do dia 1º de janeiro. Vamos ver o que ele vai trazer para mim. Então veja que comparativamente, o que está acontecendo aqui? Vamos analisar os dois indicadores, né? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre ele, tá? Mas é só uma pequena apresentação. Veja que o preço aqui está começando a trabalhar perto da VWAP, e o que é o que está indicado aqui na linha azul, perto da linha zero. É como se a linha zero fosse a VWAP, né? Aqui nós tivemos o rompimento da VWAP mais ou menos em abril, que coincide com a indicação aqui, né? Obviamente que no começo do ano é uma oscilação um pouco maior, e aí coincide com as bandas da VWAP, né? Que é o indicador que eu vou depois fazer um vídeo só sobre ele. Esse indicador aqui, ele pode ser configurado para mostrar os desvios padrões e também baseando no mesmo cálculo. Posso colocar ele diário, semanal, mensal, anual, a partir de um certo período. Deixa eu colocar aqui para ele calcular isso anualmente. E eu vou pedir para calcular também a partir do dia 1º de janeiro. Então veja que essas bandas são essas linhas que estão aqui embaixo, né? Então veja que ele normalmente trabalha até o 3º desvio. Isso não é à toa, né, pessoal? Porque lembra disso que a gente mostrou? Você tem o sigma 1, onde há uma concentração de 68%, você tem o sigma 2, onde você tem mais ou menos 96%, né, 95%. O sigma 3 você tem 99,7%. No sigma 4 é muito difícil o papel romper isso aqui, né? Claro, existem algumas exceções, sim. Mas olha só, né, aqui ele rompeu, né, o sigma 2, que coincide lá no gráfico, né, se você olhar aqui embaixo ele rompeu o sigma 2 e aqui ele também rompeu no mesmo ponto. Na verdade esse oscilador você pode juntar várias informações. Agora eu posso, por exemplo, aqui colocar a informação da VWAP mensal. Eu posso colocar assim, eu vou colocar a linha de cor fúcsia. E aí você tem as duas linhas juntas, quer dizer, é uma forma de você verificar a confluência, né? Em vez de carregar o gráfico com muita informação, você acaba fazendo isso num indicador em separado. Mas é claro, eu vou fazer isso num outro vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, por favor, dê o like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações. E espero vocês no próximo vídeo. Obrigado. Bons estudos e bons trades.